Vamos fazer uma breve análise dentro da revelação de Deus para nós. Eu quero convidar vocês agora, meus amados, amigos e irmãos em Cristo, amigos, que sempre estão assistindo os vídeos de instrução desse que vos fala, seu amigo, irmão Wellington Ramos. Eu quero convidar vocês agora para que a gente trabalhe um pouco, buscar entender, compreender, conhecer aquilo que Deus manifesta para nós na sua palavra, a revelação escrita de Deus. O que Deus nos mostra através da sua revelação que dá ao homem o conhecimento do caminho para ele. Essa revelação é por Jesus, o Evangelho da Salvação. O Evangelho da Salvação. A revelação de Deus. Vamos analisar um pouco o que a gente aprende, o que Deus quer nos ensinar, o que Deus está nos ensinando, o que Deus está nos mostrando dentro da sua revelação no Evangelho. Vamos aprender um pouco aqui coisas que muita gente aí tem achado difícil e complicado de entender, porque está sendo, trabalhada a confusão para que as pessoas não entendam o que Deus nos mostra de uma forma simples e objetiva no Evangelho, pelo Evangelho. A gente tem que entender uma coisa. Existe uma força espiritual das trevas trabalhando contra nós. Existe uma ação de intervir na nossa vida, no lado espiritual, trabalhando contra nós para nos impedir de chegar a Deus, de estar na verdade, de conhecer a verdade. Existe uma força no reino das trevas, no lado espiritual, que nós não vemos, mas existe e é real, trabalhando contra a humanidade. Do jeito que Deus trabalha em favor do ser humano para o abençoá-lo, existe uma força das trevas trabalhando para destruir o ser humano e levá-lo à maldição eterna. É importante o ser humano entender isso. E a gente sabe que essa força que trabalha para o bem do homem é Deus, operando e proporcionando o bem do homem por meio de Cristo, que é o bem de Deus para a humanidade. E a força que trabalha para a maldição, para o homem continuar na maldição e ir à destruição, é o diabo trabalhando com sua legião de demônios no reino das trevas, operando na humanidade para destruir a humanidade do entendimento da vida, da busca da reconciliação com Deus. O diabo trabalha para impedir o homem de chegar no conhecimento de Deus, de chegar no caminho para Deus, de chegar na porta, de entrar pela porta de acesso a Deus. O diabo trabalha. E como é que ele trabalha? É aí onde está a sutileza dele, que a humanidade não percebe, as pessoas não percebem. Esse ser espiritual das trevas, ele trabalha ocultamente. Ele trabalha de uma forma subliminar, no oculto. Ele está por trás, ele não se apresenta. O diabo, ele não se apresenta, ele trabalha por trás, dentro de cortinas de ilusão, para que o homem não perceba que é ele trabalhando. Ele trabalha dentro de molduras, disfarces, para executar os seus planos diabólicos das trevas, sem o ser humano dar atenção a ele. Ele trabalha para o ser humano entender que ele não existe. Uma das maiores mentiras de Satanás, diante de muitas que eles têm trabalhado na humanidade, é a mentira
que faz o povo negar a verdade da existência desse ser terrível chamado Satanás, o diabo. Ele prega a mentira de que ele não existe. Muitos acreditam que o diabo não existe, que o diabo não é um ser real. E outros que acreditam que o diabo existe, pinta ele como um monstro, como um dragão de 7 chifres. O diabo é um ser espiritual, irmão. O diabo é um ser espiritual que não tem corpo. Ele domina, ele se apossa. O ser humano é preso na mente, onde Satanás domina e aprisiona o ser humano. O diabo, ele não tem forma física, ele é um ser espiritual sem forma. Isso tudo é da imaginação do homem, que pinta o diabo com um tridente, com um chifre, com isso. Não. Na realidade são seres espirituais que nós não vemos. Mas ele age com o poder da influência da mente, ele projeta a visão do homem terrível na mente. Ele projeta as aparições na mente. Ele projeta a visão física na mente do homem, que fica vendo essas coisas horrível. O diabo trabalha na mente do ser humano. Ele é um ser espiritual, mas ele está operando para destruir a tua, a minha, a vida de todo ser humano. Destruir como? Fazer você desprezar a verdade de Deus, não dar ouvido à verdade de Deus, andar no seu prazer, no seu entendimento, na sua altivez, na sua soberba, na sua arrogância, na sua prepotência. É aí que o diabo trabalha, destruindo a minha e a tua vida, para destruir. Ele trabalha nos nossos desejos, na nossa vontade, no nosso entendimento, na nossa autossuficiência, na nossa forma de crer, de entender as coisas de Deus. Ele trabalha de uma forma para impedir você e eu de crer na verdade de Deus, que é Jesus. Deus trabalha para o bem do homem, o diabo trabalha para o mal. E o homem está no meio dessas duas influências. A quem você vai se deixar dominar? A quem você vai se sujeitar? A Deus, que te conduz para o bem, ou ao diabo, que conduz você a permanecer na maldição no mal? É você que escolhe. É você que escolhe ou dá ouvido a Deus e se converte da direção do diabo para seguir a direção de Deus pelo Evangelho, ou continua resistindo a Deus, sujeitando-se ao diabo e continua andando na direção de Satanás pelo teu entendimento, pelos conceitos, os prazeres, os valores, os conceitos deste mundo, os princípios que o mundo vive, que contraria a palavra de Deus. É você que escolhe a quem vai se submeter, a quem vai conduzir tua vida. Qual escolha tu estás fazendo? Qual direção tu estás escolhendo seguir e perseverar nela? A direção que Deus te dá pelo Evangelho, para uma vida de encontro e de paz e eternidade com Ele? Ou a vida numa direção, de uma escolha de uma direção contrário ao Evangelho? Na mentira de Satanás, pensando que está indo para Deus, e numa direção que vai sofrer a vergonha, o desprezo eterno na condenação eterna. É você que escolhe. E aqui agora eu quero falar para você o seguinte: vamos conhecer um pouco a revelação de Deus em Jesus para nós, para a gente entender de uma forma simples que Deus mostra para a gente que o diabo trabalha para complicar, perverter e trazer confusão na mente do povo, o povo não entender o Evangelho. Está aí, irmãos, o diabo pervertendo, contrariando a verdade do Evangelho, colocando confusão no entendimento do povo, cada um seguindo uma direção como se fosse o Evangelho, e todos perdidos da direção do Evangelho que leva o homem a Deus. E esse levar a Deus é Cristo. Ninguém vai a Deus sem Cristo. O Evangelho conduz o homem a Cristo para o homem chegar a Deus. O diabo trabalha pervertendo isso, irmão. O diabo trabalha tirando essa verdade do povo. Não, para você chegar a Deus, você tem que ir ali, estar ali, viver assim, vestir assim, fazer isso, fazer aquilo, ser bonzinho. Não, cuidado.
O diabo trabalha para tirar do povo o entendimento do Evangelho. Porque o povo, para ser salvo, precisa crer no Evangelho. O povo, para encontrar a vida com Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, a salvação de Deus, é preciso seguir na direção do Evangelho. Sem a direção do Evangelho, ninguém será salvo. Paulo falou isso aos Coríntios, na sua primeira carta 15, versículo 1 e 2. Que se não tiver no Evangelho, não pode ser salvo. O próprio Jesus disse que salvação é para quem crê no Evangelho. Crer no Evangelho é crer em Jesus. É entrega por 802 para... É só deixar, é? Lá de cá. Tem uma folha. Ok? Vamos continuar, irmãos. Estou aqui no trabalho. Mas é o que eu estou dizendo a você. Salvação é por crer. Não é por viver em determinada religião. Em determinada vida religiosa. Minutinho aí. Salvação, o princípio da salvação é crer, mas crer em Cristo, que é o alvo dessa fé por onde você é salvo. Crer em Cristo. Salvação não é questão de estar ali, aqui, acolá, fazer isso, aquilo outro, ser dessa ou daquela religião. Vamos entender, compreender o que é que a revelação de Deus, o Evangelho, nos mostra em relação à salvação. Salvação é por crer, mas esse crer, esse alvo da fé, que nós devemos colocar a nossa crença, a nossa fé, esperança e confiança, não é nenhuma coisa criada dentro da religião, no conceito religioso, na mente dos homens. A salvação, o alvo dela é Cristo. A causa é Cristo. O alvo é Cristo. O Salvador é Cristo. A salvação é por crer em Cristo. Não é por viver nessa ou naquela religião, praticando isso ou aquilo, ou vivendo dentro do legalismo religioso. Então vamos aprender aqui o que é que a revelação de Deus nos mostra para o nosso conhecimento, que o diabo trabalha para impedir você de conhecer o que o Evangelho verdadeiramente nos mostra, para que você não siga e permaneça na mentira dele escravizado. Porque se você conhecer a verdade que o Evangelho revela, você é liberto. Então esse é o trabalho do diabo, segundo as Coríntios 4:4. Cegar o entendimento das pessoas para que não contemplem a verdade do Evangelho, para que não se salve crendo no Evangelho. Lucas 8:12. Foi Jesus quem disse que o diabo trabalha tirando a palavra do entendimento do homem para que ele não se salve crendo na palavra. O diabo não trabalha para impedir ninguém de ir para nenhuma igreja, para que você não se salve na igreja. Não, porque a igreja, instituição do homem, não é meio de salvação, não é lugar de salvação, não é lugar para o salvo estar. O salvo tem que sair dela, porque na igreja estão os perdidos, nessas igrejas, instituições. Quem está lá é os perdidos, porque não tem o conhecimento da verdade, estão lá, colocando sua fé, sua esperança no alicerce igreja, nos conceitos, no princípio de igreja. O salvo não está aí dentro, o salvo está em Cristo, colocando sua fé e esperança em Cristo, o alicerce. A direção que devemos seguir, a base da nossa fé com Deus é Cristo, é a palavra dele. Então o diabo não está
O diabo não está preocupado em impedir ninguém de ir para a igreja nenhuma. O diabo está levando pessoas para as igrejas evangélicas, igrejas católicas, igrejas de mormons, testemunhas de Jeová, igrejas por aí que ele tem levado o povo a abrir para encher essas igrejas, para o povo estar lá perdido. O diabo não está impedindo ninguém de ir para a igreja, o diabo está impedindo o povo de conhecer o evangelho, porque salvação não é por ir ou estar ou viver dentro de nenhuma igreja. Salvação é por crer no evangelho e se converter a Cristo pela mensagem do evangelho. É aí que está o princípio da salvação. É aí que o diabo trabalha para impedir o povo de conhecer a verdade para não se salvar, crendo na verdade que o evangelho mostra. Essa verdade é Jesus. Então o evangelho é muito simples de se entender o que Deus ele nos mostra, o que Deus quer de nós, a direção que Deus nos mostra, aonde Deus nos orienta aí para encontrar-se com Ele. O evangelho está simples aqui mostrando, mas o diabo trabalha pervertendo essa verdade, colocando dúvida, incerteza, criando outros meios, trazendo um bocado de adicionamentos para tirar o povo da verdade do evangelho. Cuidado! Cuidado, você que está buscando viver uma fé em Deus. Você está com a direção errada. Você está olhando para o alvo errado. Você está no alicerce errado. Você está com o entendimento errado. Cuidado! Não, mas eu creio em Jesus. Até o diabo crê em Jesus. Todo mundo diz que crê em Jesus. O problema não é dizer que crê em Jesus. O problema é se você está em Jesus. E a palavra de Jesus está em você. E você está se guiando por ela, negando-se no guardar a palavra do Senhor. O problema é esse. Jesus vai dizer, não adianta dizer que Ele é Senhor e não guarda a palavra dEle. Está entendendo o que é que Deus quer de você? Não é que você professe verbalmente, eu creio em Jesus. É que você tome uma atitude de fé, renuncie, se converta verdadeiramente, mude de direção, porque arrependimento é mudança de entendimento, mudança de comportamento mental. E você tem que ter a mudança do seu entendimento, do seu comportamento mental. Tem que ser transformado, restaurado. E isso só pode acontecer com a verdade do Evangelho, que é a luz de Deus, o poder de Deus, para iluminar a tua mente, para te salvar e te libertar. Você tem que conhecer o Evangelho, que ele mostra, para que a gente creia e siga. Crer é estar, é seguir, é confiar, é acreditar, é esperar naquilo que você é orientado pelo Evangelho. A tua confiança, a tua fé, a tua direção, a tua prática, a tua devoção não está exclusiva no Evangelho. Cuidado. Vamos analisar o que a revelação de Deus nos mostra, que é tão simples, mas olha aí a complicação que existe no meio religioso. Olha como o diabo perverteu a verdade para tirar o povo do conhecimento da verdade. Aí o diabo criou o sistema religioso. Aí o diabo criou vários conceitos religiosos, várias vertentes, várias religiões. Cada um tem um dogma, tem uma crença, tem um princípio, tem o valor de Deus. Olha o que o diabo faz, irmão. O mundo hoje está perdido dentro da direção do sistema religioso. É 1 bilhão de pessoas no sistema católico romano. É 1 bilhão de pessoas no sistema islâmico religioso. É milhões de pessoas no sistema evangélico. É milhões de pessoas no sistema de mormons, testemunha de Jeová, espírita, budista. Religiões que cada país tem sua diversidade de religião. Há religiões indianas, há religiões orientais, há religiões da Europa, há religiões africanas. Cada uma tem uma vertente, tem uma direção de seguir ao seu mestre, o seu guia, o seu Deus, o seu protetor, o seu orixá, a sua entidade, aquele que é a luz que guia o povo, cada um guiado por essas luzes. E só existe uma luz, só existe um Deus, só existe um caminho, só existe uma porta, só existe um meio de salvação. E tudo isso é Jesus. Ele é o verdadeiro Deus, Ele é o único caminho, Ele é o único meio de salvação, Ele é a verdade. Só Ele, mas cada um guia-se
dentro dos seus conceitos de valores e princípios da religião formulada pelo homem, inspirada por Satanás. Essa doutrina que as religiões pregam. Vamos entender o que Deus nos mostra, irmãos, amigos. Todo ser humano precisa de salvação. O problema é que o diabo trabalha para não levar o homem a dar importância à salvação, para tirar o homem o entendimento de salvação. O homem não quer saber de salvação, o homem quer saber de viver aqui, curtir na vida que ele está em rebelião contra Deus e continuar assim achando que vai terminar bem. Quando eu falo na vida em rebelião contra Deus, não é aquele que está roubando, matando, fumando, se embriagando. Não, os religiosos estão vivendo para Deus. É mentira. Os religiosos são os mais duros de coração para Deus. Os religiosos são os que blasfemam mais de Deus. Os religiosos são as maiores oposição a Deus. Os religiosos são os maiores números de pessoas que vão se perder de Deus. Porque todos estão dentro da mentira de Satanás. O mundo jaz no maligno. Para que você não faça parte do mundo que está na maldição de Satanás, você precisa se converter a Cristo para sair da condenação que o mundo está. Não é estar dentro de uma igreja para você não ser mais do mundo. Não é a igreja o lugar de segurança, o alicerce, o lugar de proteção, o esconderijo do Altíssimo, onde pode descansar na sombra do Onipotente. Não é dentro de nenhuma religião ou igreja, é em Cristo. Em Cristo, Jesus é o alvo, é o porto seguro da nossa fé, que guarda a nossa alma em segurança. É Jesus diante desse mundo de trevas, de maldição que está sobre a ira de Deus. Só em Jesus você encontra guarida, segurança, refúgio. É em Jesus que tu tem a segurança da salvação, tua alma segura e guardada para não ir a juízo. É só em Jesus. Vamos ver o que o Evangelho nos mostra, irmão. O que Deus nos revela através do Evangelho, que é a revelação de Deus, para o homem encontrar o caminho para ir de volta a Ele. O Evangelho é a revelação de Deus para o homem encontrar a esperança da salvação. E quando a gente lê isso aqui, como está aqui, sem a interferência de homens, de religião, de teólogos, de mestre, de doutor, de pastor, de padre, de papa, de líder religioso, a gente vai entender o que Deus está falando conosco. Tem alguma dificuldade de eu entender o que Jesus falou lá em João 3, do versículo 16 ao 18? Eu preciso de algum teólogo para me explicar isso? Eu preciso de um curso de teologia, de ir para algum seminário, de algum profeta para revelar isso para mim? O que Jesus falou para o homem chegar a Deus está livre, aberto, nítido, abrangente para todos ver. Não precisa de intérprete. O que é que Jesus me fala em João 3, 16 ao 18? Vamos entender a revelação de Deus aqui nesse texto, do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16 ao 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porque Deus enviou seu Filho para salvar e não para condenar. E quem crê nele será salvo. Quem não crê será condenado. Existe alguma dificuldade para eu entender isso aqui que Deus está me revelando pelo próprio Jesus Cristo? João 3,16, irmão. Existe algum mistério aqui? Existe alguma dificuldade intelectualmente que eu preciso de um curso? Eu preciso ser um intelectual, um doutor, um mestre no grego, no hebraico, no aramaico para entender isso? O Evangelho, ele é levado às nações, ele é levado às pessoas de uma forma simples que Deus leva homens a pregar, dirigido pelo Espírito Santo. O problema é que o diabo também levanta os ministros dele para levar para o povo mentira como se fosse verdade de Deus, para confundir, para complicar e para colocar dúvida e incerteza no povo, para que o povo não creia na verdade do Evangelho. Esse é o problema, que o diabo trabalha para perverter
a verdade do Evangelho, para impedir as pessoas de entender e compreender e crer no Evangelho, porque se ela crer no Evangelho, será salva. Meus amados irmãos, João 3, 16 ao 18, não tem mistério para entender o que Deus está falando conosco. Não comigo só, não é só com judeu, não é com ela, só com alemão, com francês, italiano, não é só com um povo religioso. Isso aqui, Jesus ele trouxe esse ensinamento, Jesus trouxe essa revelação. Nesse contexto aqui, ele está falando com Nicodemos, um homem que era mestre no povo de Israel, era doutor no conhecimento das Escrituras, mas ele estava perdido do entendimento da verdade, por onde ele seria liberto. Jesus vai agora mostrar para Nicodemos por onde ele pode ser salvo. E esse contexto aqui não fica só para Nicodemos, é para toda a humanidade isso aqui. Isso aqui não foi só para os judeus, isso aqui não foi só para Nicodemos, isso aqui é para todas as pessoas neste mundo conhecer essa revelação de Deus, aonde Jesus vai mostrar a ação de Deus em favor da humanidade. E por que Deus fez isso? Qual o objetivo? Para salvar o homem que está perdido, julgado e condenado. E essa salvação não é por igreja, não é por flagelo, penitência, por vida religiosa, por virtude ou mérito do homem. Essa salvação Jesus vai mostrar que é para todo aquele que crê nele, em Jesus, para ser salvo. Mas Jesus vai ser bem enfático, objetivo e taxativo. Jesus vai dizer no versículo 18, quem crê nele não é condenado, mas quem não crer permanece condenado. Tem algum mistério para entender isso? Precisa de algum culto de poder para que alguém fique falando no reteté, no prá, pule, grite, marche, para poder levar esse conhecimento para o povo? Essa informação para o povo? Pregar o Evangelho é isso, irmão. É mostrar o que Jesus ensinou para todos. É você crer e depois pregar aquilo que Jesus ensinou. Não é criar nenhum movimento histérico de misticismo, de situação espiritual. Pregar o Evangelho é você transmitir a informação que Cristo trouxe para o mundo. A informação da salvação. Tem alguma dificuldade de entender isso que Jesus revela para nós? Tem alguma dificuldade de entender o que Deus fala para nós? Tem gente aí querendo buscar entender o que Deus quer da vida dele dentro de igreja, através de profeta, através de culto místico, de paganismo, através de manifestação demoníaca, usando as pessoas possessas, dizendo que é o Espírito Santo. Tem pessoas que estão atrás da direção de Deus, dentro de centro espírita, dentro de centros religiosos que diz que os homens estão ali para decretar, para ter visão, revelação de Deus, os profetas. É só você ler a palavra, é só você aprender de Cristo, é só você ler o Evangelho que Cristo ensinou. Em relação à salvação humana, em relação à vida do homem com Deus, irmãos, tem alguma dificuldade para eu entender o que Deus me ensina através de Jesus, lá em João 14,6, irmão. João 14,6. Rapaz, isso aqui, irmão, eu crendo nisso, me mantendo nessa palavra, não tem Satanás que me tire da salvação, irmão. Eu vou repetir novamente. Se eu crer verdadeiramente, com a minha vida, com o meu interior voltado nessa palavra, sem me deixar corromper, nem me conduzir por nenhum outro conceito. Se eu crer nessa palavra de Jesus, guardar na minha vida como a verdade de Deus que é, não tem Satanás, não tem inferno que me tire da direção de Deus. Tem alguma dificuldade para a gente entender o que Jesus vai ensinar, o que Jesus vai revelar em João 14,6? E dentro desse contexto aqui, Jesus está dando um ensinamento para os discípulos que estavam na dúvida, que questionaram Jesus. Que eles queriam conhecer a Deus o Pai, queriam saber o caminho para poder chegar a Deus o Pai. João 14,6. Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Observe que Jesus não disse ninguém vai ao Pai. Ele disse ninguém vem, porque o Pai está em Cristo. Quem está em Cristo está no Pai. Eu não preciso ir ali, aqui e acolá para buscar a Deus o Pai.
Eu só preciso crer em Cristo, guardar a palavra dele e colocar a minha vida de fidelidade nessa palavra, convicto que eu estou em Deus, porque eu estou em Cristo e estou em Deus. Jesus não disse ninguém vai, ele disse ninguém vem. Por quê? Porque quem está em Cristo está em Deus. Não precisa buscar a Deus ali, aqui ou acolá, como hoje o povo é ensinado. O povo está aí no desespero, dentro dos ambientes, dos lugares, entrando dentro de mato, subindo um monte para buscar a Deus. Por quê? Porque ainda não conheceram a verdade. O povo está aí se sacrificando, vivendo sacrifício, flagelo, penitência, para encontrar as bênçãos de Deus. Por quê? Porque o povo ainda não conheceu a verdade. Não tem dificuldade. Aonde, homem? Sempre na porta. Vai lá, meu amigo. Não tem dificuldade, irmãos. Tem dificuldade em você entender o que Jesus está aqui nos ensinando. É para mim, sim, para você. Esse contexto aqui, ele é para a humanidade. Ninguém vai ao Pai senão por Cristo. Esse contexto é para a humanidade. A verdade é Jesus. O caminho é Jesus. A vida com Deus é por Jesus. Isso aqui não foi só para os apóstolos. Isso aqui é para a humanidade. O conhecimento para Deus é esse aqui que Jesus deu. A verdade é essa. Não é aquela ou aquela outra, dessa ou daquela igreja, desse ou daquele pastor, papa ou padre, ou qualquer líder religioso. A verdade é o que Jesus ensinou. Tem alguma dificuldade de eu entender a vontade de Deus dentro daquilo que Ele revela por meio de Jesus para a minha vida? E por que o povo está tão embaraçado aí, irmão? O povo está tão confundido, é tanta religião, é tanto ensino, é tanto caminho de santificação, é tanto caminho para Deus, é tanto caminho de vida santa, é tanto caminho de salvação, é tanto meio de salvação, é tanto lugar que o povo está buscando a Deus, porque o povo está na mentira de Satanás. Se o povo tivesse aqui, pegasse a Bíblia com fé, sabendo que ali é a revelação de Deus, e lesse para ver o que Deus ensina a ela estava conhecendo a verdade e sendo liberta. O problema é que o povo não quer saber da palavra. O povo quer viver na ilusão, na fantasia, neste mundo místico de profeta, de fábula, de lugar de poder, de milagre. Está entendendo? Boa tarde, Ana Graça. O problema é esse, que o povo está dentro dessa situação, nesse movimento anátema. Tá bom, Dona Graça? Esse é o problema. Vocês estão entendendo isso que está sendo aqui exposto, levado para vocês? Esse é o problema, irmãos. Que o povo não quer saber da verdade. Pode subir. O povo não está nem aí para aquilo que Deus mostra na palavra. O povo quer viver a fantasia, a fábula. Esse mundo místico que Satanás criou para o povo viver na mentira, achando que estão vivendo na verdade de Deus. Esse é o contexto que essa humanidade está vivendo. Dentro dessa situação, dentro desse contexto, não tem dificuldade de você ler a palavra e entender aquilo que é simples que Deus colocou para você chegar a Ele. Por onde é que eu encontro o perdão de Deus? Por onde é que a minha vida encontra a bênção de Deus? Por onde é que eu posso alcançar a salvação de Deus? Por onde eu encontro o favor, a graça, a misericórdia de Deus na minha vida? O que é que o diabo faz? Ele faz as pessoas acreditar e pensar que tudo isso é dentro de uma vida escravizada, robotizada, no sistema religioso, no legalismo religioso, nos ambientes religiosos, nos lugares místicos que a religião apresenta, por meio de objetos, instrumentos, cultos, movimentos, cerimônias. É o misticismo que o povo vive na religião. E quando a gente passa a buscar
conhecer o que Deus nos mostra na sua palavra, a revelação que Deus traz para nós, daquilo que nós precisamos conhecer para chegar a Ele, a gente vai ver a verdade simples e objetiva nos levando a Cristo, a Cristo, a Cristo. E tudo foi feito por Cristo, e tudo é em Cristo e por Cristo. E sem Cristo, ninguém tem nada com Deus. O homem continua perdido, separado e afastado de Deus sem Jesus.